Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria voltar para a igreja depois de 2 semanas. Parece pouco, né? Mas para nós, acredite, faz muita diferença mesmo. É muito doloroso ficar longe do contato dos irmãos, de poder estar e ouvir cada um de vocês aqui. É claro que nós temos o privilégio de termos a possibilidade de assistirmos em casa quando aqui não podemos vir, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Que privilégio que o Senhor tem nos dado de podermos estar voltando, ainda que aos poucos, talvez aos trancos e barrancos, não do jeito que a gente gostaria, mas estamos voltando à vida normal de igreja, ao serviço cotidiano de cada domingo e de cada dia ao nosso Senhor. Eu quero continuar as mensagens que têm sido ministradas no livro de Apocalipse, nas 7 cartas que o Senhor Jesus direcionou às igrejas daquela época, da Ásia Menor, a partir de uma ilhazinha, onde o apóstolo João estava aprisionado. O Senhor Jesus falou em meio à sua prisão e mandou cartas de esperança, de confronto, para que as igrejas da Ásia Menor, para que as igrejas daquela época ouvissem ainda assim a palavra do Senhor Jesus e, ao ouvir as palavras do Rei, do Mestre, do nosso Senhor, pudessem então se alegrar, serem fortalecidas e também se arrependerem e corrigirem as suas falhas, os seus erros e as coisas que, apararem as arestas que precisam ser aparadas constantemente nas nossas vidas, né? Para isso, eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia comigo, com o pastor Tiago, o pastor Lucas, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. E nós vamos nos deter nessa noite nos versos 7 até o verso 13. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. Palavra do Senhor, queridos, em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Ó Deus querido, nós estamos diante da sua palavra e, consequentemente, nós estamos diante do Senhor. No entanto, Deus, nós precisamos e carecemos que o Senhor ilumine o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. A tua palavra foi escrita, ó Deus, há muito tempo atrás, mas ainda assim ela nos fala hoje, porque ela não é uma palavra apenas de livro, uma literatura, mas ela é viva e eficaz nas nossas vidas. E nós queremos, somos desejosos, somos carentes de ouvir a tua voz e entender a sua vontade para as nossas vidas. Por isso, fala conosco nessa noite, ilumina o nosso coração, que nós não só possamos te entender, mas que ao te entender, nós possamos praticar as verdades expostas ao nosso coração pela sua palavra. Fala ao nosso coração, derrama de graça sobre a minha vida, derrama de graça sobre cada um de nós, para que possamos ouvir a sua voz nessa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja em Filadélfia tinha uma característica geográfica que vale a pena ser mencionada. Aquela cidade onde ficava a igreja de Filadélfia era uma cidade que sofria constantemente de abalos sísmicos, por estar em uma região vulcânica, de certa forma. E isso tornava
o ambiente dessa igreja, essa cidade, uma cidade um tanto quanto perigosa para se estar vivendo. Isso tornava aquela cidade um lugar de desafios. Isso tornava aquela cidade um lugar de medo, de constante insegurança, pois naquela época, e ainda é assim hoje, não se podem, de certa forma, prever terremotos. Ainda que hoje nós tenhamos equipamentos modernos, a previsão de terremotos é algo muito subjetivo, não é algo tão assim fácil de acontecer. E se nós conseguimos prever, normalmente isso é um tempo muito pequeno para que se possa realmente fazer algo de maneira efetiva. Imagine naquela época que nada poderia prever, né? E, de repente aquela igreja podia estar em um culto e ter um terremoto e a igreja desabar, enfim. Havia um constante perigo naquela cidade. E existe um constante perigo que nós estamos vivendo hoje. Nós acabamos de orar e clamar ao nosso Senhor que nos livre e que traga saúde e restabeleça a saúde dos nossos irmãos que adoeceram por causa deste perigo que nós consideramos hoje e chamamos de doença, enfermidade, de pandemia, vírus, enfim. Mas nós estamos vivendo um constante perigo. E esse perigo não vem tão somente dessa doença que nós estamos enfrentando, mas esse perigo também vem de algo que é um pouco mais subjetivo. Se você parar para perceber o que tem acontecido ao nosso redor, você vai começar a perceber do que eu tenho falado. Porque hoje nós vivemos um perigo de uma perseguição sorrateira, de uma perseguição que nós não podemos sentir na pele como talvez uma chicotada ou algemas de prisão, mas ainda assim nós sentimos essa perseguição dentro do nosso íntimo, dentro do nosso âmago, do nosso coração, talvez até na nossa alma. Nós temos vivido em um mundo que está constantemente à mercê de coisas que tem o transformado, e não para melhor. Essas coisas, você pode perceber, são possíveis atos de violência, uma sexualidade completamente depravada para onde quer que nós olhemos, uma vivência com relação aos nossos relacionamentos que tem se tornado cada vez mais distante, talvez mais egoísta, talvez mais perversa em certos aspectos, mas a verdade é que nós temos vivido tempos difíceis, tempos de insegurança, principalmente para aqueles como nós que vivemos e decidimos e acreditamos e queremos viver o Evangelho. Para nós tem cada vez sido mais difícil, porque não só existem essas perseguições e violências e depravações, muitas, como nós estamos também tendo problemas em cultuar. Nós não estamos podendo nos reunir como sempre foi. Claro que isso é temporário, mas isso nos afeta. Isso muitas vezes nos machuca. Isso muitas vezes nos limita. E isso muitas vezes nos tira a vontade de estarmos mais próximos do Senhor Jesus. Isso talvez nos desanime a fé. Mas não é só isso. Porque onde quer que nós vamos olhar para a maldade desse mundo. Seja para a TV, seja para séries, para os filmes, para os livros, para as músicas, para as redes sociais, ou para onde quer que nós olhemos. Talvez só de você sair de casa para comprar um remédio, para ir no mercado, você vai se deparar com a maldade do mundo, com a perseguição que são impostas aos nossos olhos, ou aos nossos ouvidos, ou ao nosso coração. Talvez as nossas emoções. Mas nós temos vivido tempos difíceis, e esses tempos difíceis carecem de uma pergunta. Por quê? E talvez até como nós ainda assim perseveramos. Nós ainda assim continuamos tendo a nossa vida de oração.
Nós ainda continuamos lendo a palavra, meditando sobre ela e tentando vivenciá-la nas nossas vidas, ainda que talvez com alguma dificuldade. Por quê? E como nós ainda temos sido perseverantes? Porque nós ainda não desistimos. Porque não é muito mais fácil nós olharmos para esse mundo e então dizermos que Deus está em todos os lugares e em todas as coisas e nos rendermos às heresias, às várias pseudo-verdades que esse mundo nos apresenta? Seria muito mais fácil dizer que só existe um Deus e esse Deus se revela de formas inimagináveis e indescritíveis e de maneiras variadas. E assim nós não precisaríamos defender e pregar um evangelho único, um evangelho verdadeiro. Poderíamos pregar qualquer coisa, afinal de contas, Deus se revela de maneira diferente para cada um de nós. É claro que isso não é verdade, mas seria muito mais fácil nós nos rendermos àquilo que o mundo tem pregado, tem dito e tem vivido. É muito mais fácil se render a uma sexualidade depravada do que vivenciar aquilo que o Senhor traz na sua palavra. É muito mais fácil viver relacionamentos quebrados, omissos, egoístas, como o mundo nos apresenta, do que os verdadeiros relacionamentos como a palavra nos apresenta, que são relacionamentos de sacrifício. É muito mais fácil deixar os fundamentos da família e agirmos de outras formas. É muito mais fácil nos esquecermos de tudo, mas ainda assim nós continuamos perseverantes. Eu quero apresentar 3 razões, quero apresentar 3 coisas que nos permitem sermos perseverantes. A primeira delas, nós somos perseverantes, queridos, e nós continuamente somos perseverantes porque nós cremos em um Deus que é verdadeiro. Aquilo que nós cremos é a pura, a mais honesta, a mais fiel, a mais palpável de todas as verdades. E a nossa verdade, a verdade de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão grandiosa que ela não precisa ser provada. Eu e você não temos o esforço de provarmos, ainda que nós leiamos todos os livros teológicos, filosóficos, sociológicos, nós não precisamos provar que a Bíblia é verdade. Ela se prova por si mesma. Até nisso nós podemos descansar. Basta que a gente pregue o Evangelho e ele se prova tanto nas nossas vidas como na vida daqueles que nós estamos pregando. Porque a graça de Deus, ela é viva e eficaz também. Deus derrama ela em quem Ele quer, porque Ele quer. E por isso nós não precisamos colocar um peso no nosso coração de que aquilo que o Evangelho precisa fazer, Ele faz por causa de nós. Talvez Ele faz por meio de nós, por nosso intermédio, porque a graça de Deus nos permite sermos usados por Ele. Mas ainda assim, se nós não falarmos nada, se ficarmos em silêncio, se desistirmos de tudo, as pedras clamarão. Deus usaria até mesmo as pedras, porque o Evangelho não precisa ser provado para ninguém. Ninguém crê num Evangelho provado. E ninguém também crê num Evangelho que é imposto. Num Evangelho que talvez possamos dizer que é manipulado, que nos é oferecido por meio de palavras bonitas, boas ações, talvez luzes bonitas, piscantes, azuis e sei lá o que mais, músicas belíssimas, aquele som de teclado contínuo que vai mexendo com as nossas emoções e talvez vai nos deixando mais suscetíveis a certos tipos de ações e de palavras. O Evangelho não precisa de nada disso. O Evangelho não precisa de nada disso porque ele é a verdade. E não é a nossa verdade. É a verdade de Deus para a salvação do perdido. O Evangelho é o próprio poder de Deus. E é nesse Evangelho que nós cremos. E nós não fomos
conduzidos a esse evangelho por meio da força. Nós não fomos conduzidos a esse evangelho porque alguém sentou conosco e teve que provar por A mais B, então nós cremos. E nós não fomos conduzidos ao evangelho manipulador. Nós fomos conduzidos ao evangelho porque, ao ser apresentado para nós, a única coisa que nos foi revelada é o amor de Cristo Jesus por nós. É a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos o perdão de Deus, e após o encontrarmos, podemos desfrutar dele. E não só do seu perdão, mas de quem Deus é. E então começamos um relacionamento com Deus que é profundo e que é inesgotável, imutável, irreversível. Nós somos conduzidos ao evangelho pelo próprio amor de Deus, pelo próprio sangue de Cristo. E o evangelho não precisa de provas, não precisa ser provado na academia, nem mesmo aqui no púlpito. Ao ouvirmos o evangelho, ao ouvirmos as palavras do Senhor Jesus, ao ouvirmos o que o Senhor disse para a igreja de Filadélfia e essa noite para nós, nós só podemos ouvir as palavras de amor do Mestre, nos chamando para si. O evangelho não precisa ser provado, porque quem prova o evangelho é o próprio Senhor ao se revelar para nós. E é por isso que nós cremos, porque o evangelho não é uma prova material, é uma prova espiritual que transforma as nossas vidas de dentro para fora e de maneira total e completa e absoluta. Nós nascemos de novo ao ouvir o evangelho, nos tornamos novas criaturas. O evangelho nos refaz à imagem e semelhança de Cristo. Mas ele não precisa ser provado por ninguém. Ele não precisa ser teologicamente explicado para que nós creiamos. Porque ao pregar o evangelho, nós vemos Cristo e aquilo que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Mas a segunda coisa, queridos, que nos fala esse texto a respeito daquilo que Deus revelou para aquela igreja e também tem falado para nós, é que aquela igreja era uma igreja perseverante. Você vai notar que ele fala ali sobre uma porta que estava aberta para essa igreja, e essa porta ninguém podia fechar. Os estudiosos entendem que essa porta que está aberta é algo como se fosse uma missão dada para essa igreja, e para essa missão nada podia impedir que essa missão fosse realizada. É isso que o texto está dizendo, é isso que o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja, e é isso que ele está dizendo para nós. Ele está falando a respeito da pregação do evangelho. Aquela igreja, ainda que fosse uma igreja frágil, talvez, por conta dos abalos sísmicos, talvez por conta do seu tamanho, ou talvez por conta da sua fé, que talvez fosse uma fé pequena, mas ainda assim essa igreja era perseverante no evangelho. Essa igreja honrava o nome do Senhor Jesus. Essa igreja tinha uma porta para as missões aberta. E aquilo que essa igreja fizesse, desempenhasse na missão que Deus deu para ela, ela não seria frustrada, e nada nesse mundo ou em qualquer outro poderia frustrar essa missão. E assim também é para nós. Nada pode frustrar aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, e na vida daqueles que são perdidos, na vida daqueles cuja graça de Deus deseja alcançar. Nada pode impedir a pregação do evangelho. Nem uma pandemia, nem abalos sísmicos, nem perseguições diversas, nem mesmo a nossa fraqueza espiritual, moral, física, emocional. Nada pode frustrar o avanço do reino de Deus. Hoje pela manhã nós pudemos ouvir um pouquinho sobre o reino de Deus. E como é maravilhoso um reino que se expande, não pela força, pela guerra, mas se expande pela própria graça do Senhor Jesus, revelada no seu amor por nós.
Essa igreja, ela era perseverante, assim como nós aqui da Igreja Presbiteriana do Tarumã também precisamos ser. E aí eu te pergunto, nós temos sido perseverantes? Será que em meio a tudo que nós temos enfrentado na nossa vida coletiva como igreja, na sua vida coletiva como família, na sua vida individual, será que nós temos sido perseverantes? Será que nós temos de fato lutado contra o nosso pecado? Lutado contra as nossas fraquezas? Será que nós continuamente estamos perseverando na pregação do Evangelho, na missão que o Senhor nos deu? Será que nós estamos perseverando nos relacionamentos sacrificiais que nós precisamos ter uns com os outros e também com os perdidos? Quão forte, quão perseverante tem sido a nossa vida como igreja do Tarumã? Quão perseverante tem sido a sua vida individual quando ninguém está olhando? Quão perseverante tem sido a minha vida? Quão perseverante tem sido a nossa pregação, a nossa profundidade no relacionamento que nós temos com o nosso próprio Deus, com a sua palavra, com a oração, com a adoração, com o louvor, com o prestar culto, com o trabalho, com a entrega por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Quão perseverantes nós temos sido. E eu não quero te enganar, porque não tem sido fácil ser perseverante. E eu sei que você vai concordar comigo. Não é fácil ser perseverante no trânsito, apesar que eu não dirijo, mas eu sei como é. Durante a semana eu tenho a oportunidade de andar com muita gente, o trânsito é cruel. Mas também não tem sido fácil ser perseverante na escola, diante daquilo que a ciência tenta nos empurrar goela abaixo, daquilo que as verdades passageiras desse mundo tentam nos empurrar, daquilo que a nossa idolatria tenta nos empurrar, ou a dos outros. Não tem sido fácil ser perseverante na faculdade. Também não tem sido fácil ser perseverante no trabalho. Muitas lutas, muitas pessoas, não é fácil lidar com pessoas. Não tem sido fácil ser perseverante na sua família e na minha também não. Não tem sido fácil sermos perseverantes sozinhos. Mas por que nós continuamos sendo? Nós continuamos sendo porque nós somos impelidos à perseverança, não por causa das nossas forças, porque se fosse pelas nossas forças nós não conseguiríamos. Nós temos sido impelidos à perseverança por causa daquele que habita em nós. É por causa do poder de Deus que nós temos sido perseverantes. É por causa do poder de Deus que em meio às perseguições nós continuamos. Nós seguimos em frente, nós não desistimos, nós não baixamos a cabeça. Nós não nos rendemos às verdades atrozes desse mundo. Nós não nos rendemos ao nosso pecado, por mais que ele seja sedutor. Nós não nos rendemos, porque a força que nos impele a continuar sendo perseverantes não é nossa, mas é o próprio poder de Deus agindo em nós. E é por isso que nós continuamos sendo perseverantes. E só existe perseverança se o poder de Deus estiver em nós, porque se for por nós mesmos, nós já sabemos qual é o resultado. Nós não conseguimos ser perseverantes pelas nossas próprias forças. Não porque nós somos seres inferiores, somos seres ínfimos, mas porque nesse mundo impera o poder da natureza do pecado. E esse poder é mais forte do que nós somos sozinhos. E para vencer esse poder, somente contando com a ajuda de Deus. E Deus habita no meu e no seu coração, pelo menos daqueles que creem. Então, se você tem crido no Senhor Jesus, se você tem sido perseverante, tenha certeza de que o Espírito de Deus habita no seu coração. E por isso, você tem condições, forças,
por mais difíceis que sejam as lutas, por mais difícil que sejam as coisas que aconteçam na sua vida, os desafios, os desertos, os vales da morte, as tempestades violentas da vida, as tristezas, as depressões, as ansiedades, as doenças, enfermidades diversas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa do poder de Deus, nós podemos continuar sendo perseverantes. E não só podemos, mas nós vamos continuar sendo. Os pecados virão e nós iremos nos arrepender, ou iremos resistir. São as duas opções. As tristezas virão e nós iremos superá-las, porque o poder de Deus habita em nós. A alegria do Senhor é a nossa força em meio às tristezas dessa vida. Os sofrimentos virão, mas ainda que nós tenhamos que enfrentá-los, nenhum sofrimento dessa vida é comparável à eternidade que nós passaremos com o Senhor Jesus. E esse texto nos fala algo maravilhoso. Ele vem sem demora. Mas pastor, eu já estou vivendo tanto tempo, a igreja espera 2000 anos e nada. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. É claro que eu queria que o Senhor Jesus viesse já, e nós pudéssemos estar no céu. E nem sei se Ele não virá. Mas a expectativa nos gera esperança. De que mesmo que enquanto nós estejamos vivos, o Senhor Jesus não venha, ao passar o véu dessa vida para nós, ao se fecharem as cortinas, nós olharemos para trás e veremos o Senhor nos esperando na Nova Jerusalém Celestial. O Senhor vem sem demora. E é por isso que eu quero trazer o último ponto. O Senhor Jesus fala a respeito de alguns judeus, ou pelo menos que se diziam judeus, cujo ele chama de sinagoga de Satanás, ali no texto. O Senhor Jesus diz nesse texto que essas pessoas se prostrariam diante da igreja. Elas viriam. Mas não é algo como se... É claro que talvez a interpretação mais simples seria, não, então o Senhor vai humilhá-los por causa das perseguições que eles causavam à igreja. Não, não é isso. Eu entendo que esse texto nos fala que ao virem para perto da igreja, essas pessoas iriam simplesmente se render ao poder do Evangelho. Existe uma última coisa que vale a pena ser mencionada, e eu encerro aqui. Nós vimos que nós continuamos sendo perseverantes, porque nós cremos na verdade, e essa verdade é o Senhor. Nós continuamos sendo perseverantes, porque nós somos perseverantes na sua palavra. Porque o Senhor nos fortalece em meio às tristezas e lutas dessa vida. Mas por fim, nós somos perseverantes, porque aquilo que nós cremos, de maneira nenhuma, é em vão. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, não foi em vão. O derramar do sangue de Cristo não foi em vão. As muitas orações que você tem e parecem que não são respondidas, não são em vão. As lágrimas que você derrama quando alguém está olhando, ou quando você está no silêncio do seu travesseiro, e talvez no seu coração ninguém possa ver, nenhuma delas é em vão. Estar aqui na igreja à noite, mesmo em meio a uma pandemia, não é em vão. Mas assistir o culto em casa também não é em vão. Prestar culto em casa não é em vão. As muitas leituras que nós temos da palavra não são em vão. Os estudos, as meditações, as pregações que você lembra, não são em vão. A sua luta contra o pecado não é em vão. A pregação do Evangelho, mesmo quando parece que nada acontece, não é em vão. As lutas que você tem para pregar o Evangelho na sua casa não são em vão. As suas lutas individuais não são em vão.
Nada é em vão quando nós falamos daquilo que nós entregamos para o Senhor Deus. Não importa quanto esforço nós empreguemos, não importa qual seja o tamanho do nosso sacrifício, nada é em vão. E eu quero que você saia daqui nessa noite, crendo nisso, que aquilo que nós estamos fazendo, o esforço que nós temos tido, as perseguições que nós temos enfrentado, as barbaridades que nós temos visto, nada disso é em vão, quando nós servimos o Senhor Jesus. O amor derramado de Deus não foi em vão. E o amor que você dedica e que eu dedico, a nossa adoração, tudo quanto nós prestamos para Deus, não é de maneira nenhuma vão. E também não é deixado de lado pelo Senhor. O Senhor não ignora o nosso sacrifício. Os nãos que nós damos por causa do pecado, os nãos que nós damos à nossa própria carne, ao nosso próprio desejo, ao nosso próprio eu, os sims que nós damos ao Senhor em adoração, não são em vão e nem são deixados de lado, mas serão recompensados segundo a graça que opera em nós. Talvez a gente não ganhe aquilo que a gente queira. Talvez as nossas orações não sejam respondidas como nós desejamos. Mas eu quero que você creia e saiba que nada é em vão. Essa igreja talvez era pequena. Essa igreja talvez era fraca, em muitos sentidos, como o próprio texto nos diz. Mas essa igreja foi perseverante. E o desafio para nós é continuarmos sendo perseverantes. Não importa o que se levante contra nós, nós continuamos sendo perseverantes, porque nada é em vão quando olhamos para o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu sacrifício de fato não foi em vão. Ele de fato aconteceu. E ele não só aconteceu, mas ele é a única forma de sermos salvos, de sermos alcançados pela tua graça e pelo teu amor infinitos. Reforça no nosso coração, Deus, a perseverança na oração, no relacionamento com o Senhor, no prestar culto, na luta contra o pecado, no aprofundar da sua palavra. Que nós possamos continuamente, não importa o que se levante contra nós, continuarmos sendo perseverantes. Porque a nossa luta, as perseguições que nós vamos enfrentar, as tristezas do dia a dia, nada é em vão. Porque tudo que nós enfrentamos para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Reforça, ó Deus, em nós o nosso espírito de luta, de guerreiros. Reforça em nós, ó Deus, a perseverança. Reforça em nós o desejo de orar, de continuarmos aprendendo cada vez mais da sua palavra. Reforça a nossa intimidade com o Senhor. Reforça a nossa luta contra o pecado. Reforça a nossa perseverança. Nos fortalece, Deus, porque nós precisamos de força. Nós precisamos de ousadia, nós precisamos de coragem, nós precisamos de força de vontade para lutar contra as coisas que esse mundo tem nos imposto. Nos fortalece na sua palavra, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua palavra e na intimidade que nós temos com o Senhor e uns com os outros. Agora que vamos participar da sua mesa, Deus, fortalece o nosso espírito. Fortalece o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções. Para que não só nós creiamos que nada é em vão no teu serviço, na entrega que nós temos ao Senhor, mas que nós possamos entender que no seu tempo e do seu jeito, tudo será recompensado. Mas que essa recompensa não chegue ao nosso coração como soberba, mas que chegue entendendo que a recompensa maior é desfrutar simplesmente do seu amor maravilhoso e infinito.
Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor derramou sobre nós o seu amor e a sua graça. Continua nos fortalecendo. Isso é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.